Olá, queridos amigos, que bom estar aqui neste sábado para dar esse bem-vindo a vocês e começar o nosso trabalho de sábado, que é a reunião pública, né, a palestra pública, onde nós estamos estudando o livro Fonte Viva de Emmanuel. E então, hoje a coordenação é nossa, né? A reflexão também. Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que chegarem. Nós já temos aqui o Orlando, o Espiritismo Net. Seja bem-vindo, Orlando. Que bom você estar aqui. E nós, então, para iniciarmos, agradecendo aí o Henrique, que está na transmissão hoje, nós vamos ler a mensagem que nós vamos refletir depois, né? E é uma mensagem do Fonte Viva, mensagem 154, que diz, né, o título: Ninguém vive para si. E Emmanuel, então, ele vai trazer a sua reflexão em cima desse versículo que está em Romanos 14, versículo 7, onde Paulo nos diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si. E Emmanuel, então, fala o seguinte: a árvore que plantas produzirás não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho, não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam teus passos. Milhares de ouvidos escutam-te a voz. E milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usurário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Então, essa é a nossa mensagem de reflexão e nós, então, vamos fazer a nossa prece para prepararmos os nossos corações, para refletirmos juntos nessa mensagem tão importante que Emmanuel nos convida hoje a refletir. Então, querido amigo Jesus, bondosos amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, em mais um trabalho do nosso canal Espiritismo Net, pedindo as tuas bênçãos, a tua proteção,
como também a intuição dos nossos amigos espirituais, para que possamos colocar os nossos pensamentos organizados de forma que sejamos claros e objetivos naquilo que queremos trazer para compartilhar com todos os nossos queridos companheiros. E abençoa a todos nós, aqueles que estamos aqui, reunidos em teu nome, aqueles que estamos nas nossas casas, aqueles que vão assistir futuramente, que todos nós possamos estar envolvidos por essas ondas do bem que chegam aos nossos corações, trazendo paz, alegria e bom ânimo. Obrigada, Jesus, fica conosco, que assim possa ser. Muito bem, então nós vamos discorrer, seja bem-vindo, Kleber, sobre essa lição, né, que Emmanuel tão sabiamente nos traz, só através de um versículo, né, ele nos traz muita coisa para pensarmos. E ele vem, então, falando, né, o título é muito importante em todos os momentos, né, que ninguém vive para si. E quem disse isso foi justamente Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, no versículo 7. Então, Paulo vem lembrando, né, que ninguém vive só. E Emmanuel vem discorrendo sobre esse tema, nos trazendo muitas reflexões que são assim bastante relevantes para todos os momentos, não só os momentos atuais, onde nós percebemos essas necessidades, né? Mas os momentos, em todos os momentos, porque o homem foi criado para viver em sociedade, né? Nós vivemos num grande organismo, onde sabemos que quem dirige, né, esse grande, quem coordena, quem é responsável por esse grande organismo é a lei divina, a lei maior, que é a sabedoria suprema, Deus, o Criador, né? E que tudo isso dirige a nossa vida, dirige os nossos destinos. Então, sendo assim, quando nós preparávamos essa reflexão, quando nós estávamos estudando, nós tivemos assim voltados, né, para pensar um pouquinho, diante do que Emmanuel vem nos dizendo, sobre a questão mesmo do nosso planeta hoje, né, onde tantos problemas estão sendo desenvolvidos, estão sendo enfrentados por toda a humanidade, causando justamente dor, sofrimento, trazendo, convidando o homem a repensar sobre a sua origem, sobre a sua destinação. Isso vem acontecendo há algumas décadas. E apesar de nós sabermos que Deus dirige os nossos destinos, ficamos preocupados, não por causa das situações em si, mas diante das nossas atuações, né? Hoje, com a internet, nós ficamos sabendo rapidamente das questões que são as notícias do mundo e que envolve várias questões, várias circunstâncias, né, que envolvem-nos a todos, não só no Brasil, mas no mundo. Então, as notícias vêm muito rápidas, nos falando aí dos problemas criados pelo próprio homem, né? E que são os problemas climáticos graves, mas não só eles, também as questões políticas, questões econômicas, questões sociais, que envolve todos nós. Então, essas notícias chegam envolvendo a todos nós, nos preocupando, e nós vamos vendo que situações que ocorrem muito distante de nós, lá do outro lado do Pacífico, né, são as mesmas situações que nos envolvem aqui no nosso mundo, ao nosso redor. Então, a gente pensa que são situações que vêm nos alertar, vêm sinalizar para nós que algo nós não estamos fazendo bem. Algo está
não está condizente com toda essa harmonia que nós sabemos que rege todas as coisas da criação, todo o universo, todo o planeta. Então, isso nos convida urgentemente a refletir, né? E nós precisamos, seja bem-vinda, Elaine e Kleber, muito bom estar com vocês aqui. E então isso nos leva, né, a refletir bastante sobre esses episódios, esses acontecimentos que nos convidam, ao mesmo tempo que nos causam preocupações, que nos causam sofrimento, que causam dores aos nossos irmãos ou a nós mesmos. Esses acontecimentos nos convidam a refletir, a pensar um pouco em tudo isso, a pensar também na minha cota, qual é a contribuição que eu estou oferecendo em favor de tudo isso, né? Então, sempre que algo nos chama atenção sobre essas questões que nós estamos nos reportando, nós também percebemos que nos são oferecidas grandes oportunidades para o nosso crescimento moral. Não só para nós pessoalmente, mas para toda a humanidade, né? Então, esse progresso nos diz os espíritos que o progresso intelectual, por exemplo, já foi alcançado. E a gente constata tudo isso aí no nosso presente, no nosso momento. Mas mostra que isso também vem mostrar que a humanidade deu um grande passo, né? Com toda essa tecnologia, todas essas possibilidades, esse progresso alcançado em todas as áreas da ciência, das artes, enfim. Mas isso só não basta, né? O progresso intelectual não basta. Então, Kardec, lá na Gênesis, ele vai dizer para nós, lá no capítulo 18, que enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele se servirá da sua inteligência e das suas paixões, as paixões que os seus entusiasmo, as suas motivações, né? As paixões no sentido do ideal, ele vai utilizar para satisfazer os seus interesses pessoais, né? Porque ainda estamos nesse patamar. Então, enquanto não conseguirmos dominar, trabalhar esse orgulho, esse egoísmo que trazemos em nossa alma, tudo ainda redundará em favor dos nossos próprios interesses, principalmente aqueles que estão à frente de grandes projetos, de grandes questões, né, a definir leis, a definir situações que envolvem a coletividade. Então, nós precisamos entender, né, que, conforme Dona Amélia Rodrigues também nos fala, nos seus prefácios, nos seus preâmbulos, né, que ela diz que o homem já alcançou as estrelas, né, mas ainda não conseguiu conquistar a si mesmo. Então, se o homem não trabalhar o egoísmo e o orgulho, nós não vamos sair desse marasmo, né? Porque ninguém vive para si, nos diz Emmanuel, né? Então, nós somos uma rede, uma grande rede, um grande organismo que dependemos uns dos outros. Por isso, nós chamamos de organismo e nós podemos, então, pensar, por exemplo, no nosso corpo, né? O nosso corpo físico, que é um organismo. Nós temos o coração, nós temos o pulmão, temos os rins, temos vários órgãos importantes, mas o coração não pode fazer, por exemplo, o que o rim faz, ou que os intestinos fazem, né? Cada um tem uma função específica, e todos trabalham em função do organismo, de um organismo, né? Então, isso é que nós precisamos de entender. Não existe um órgão mais importante que o outro.
E pensando assim, a gente pode até pensar, mas o coração é um órgão de grande importância, mas o intestino também, porque se os intestinos pararem ou o rim pararem de funcionar, nós estaremos muito mal. Então, qual é a função? Seja bem-vindo, Ricardo Medeiros. Então, qual é a função desse grande organismo? Trabalhar em função de um todo, né? De uma unidade. E aí, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, que nós relembramos a resposta da questão 132, que é qual é a finalidade da nossa encarnação, nós vamos ver lá que o objetivo da encarnação é o progresso moral das criaturas através das vivências, né, das provas e das expiações. Né? Os espíritos dizem, nisso é que constitui a encarnação. Mas a segunda parte da resposta também é muito importante, porque diz lá que a encarnação visa um outro fim, que é o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E os espíritos terminam essa resposta dizendo que é dessa forma que vamos concorrer, vamos colaborar com a obra geral, né? Ou seja, é dessa forma que o espírito se adianta. Então, à medida que nós vamos progredindo, nós vamos nos tornando também co-criadores, colaboradores, né? Concorrendo a sermos esses co-criadores na obra da criação, fazendo parte, hoje fazemos parte dessa criação, mas vamos um dia poder colaborar em todo esse trabalho do Pai Criador, né? Com a nossa cota, com a nossa parte. E hoje nós já podemos fazer isso, dando o melhor que nós pudermos naquilo que nós estamos inseridos. Então, toda a criação ela é orgânica. Se nós formos pensar no macrocósmicos, né, como as estrelas, os planetas, as galáxias que nós pouco conhecemos, mas que ficamos assim deslumbrados quando podemos ver, né, admirar essa beleza, essa grandeza, essa beleza divina, nós vemos aí que todos estão envolvidos numa permanente harmonia, numa permanente lei de solidariedade, independente do caos que se encontra aqui no nosso planeta. Então, tudo funciona harmonicamente. E nos micro-organismos também, desde o pequeno átomo, né, onde as células giram ali em torno de um mesmo núcleo, existe uma perfeição absoluta. Aliás, a gente pode observar isso quando nós vemos essa organização a que nos referimos, quando nós vemos, por exemplo, a sociedade de alguns insetos, né, na natureza, as abelhas, as formigas, que também têm uma sociedade toda organizada, harmônica, que apesar de não serem seres ainda dotados de uma independência, eles são inconscientes ainda, né? Agem pelo instinto, mas obedecem ali padrões que nós, seres humanos, inteligentes e seres pensantes, ainda não temos esse domínio, esse exercício ou esse entendimento. Falamos ainda porque a lei de progresso é para todos, né? Nós estamos ainda inconscientes, né? Ou pouco conscientes dessa verdade. Então, temos a tendência de agirmos separadamente. Então, os exemplos que nós estamos vendo no momento atual vêm nos chamar a atenção sobre essas questões, para a questão da harmonia, né, que precisa ser conquistada, e entendermos que nós precisamos sim uns dos outros, precisamos sim desenvolver essa solidariedade, essa fraternidade,
essa caridade, né? Que a caridade aí está implícita várias virtudes, mas nós precisamos desenvolver, sim, para nós exercermos isso na nossa vida em sociedade. E por isso a gente está sempre se reportando ao esforço necessário do nosso aprimoramento, né? E o progresso moral, ele é lei divina. Como dissemos, ele é para todos. Nós fazemos parte desse grande organismo da criação divina. Somos filhos de Deus, nós sabemos, embora muitos ainda não compreendam essa extensão, por não entender a nossa origem verdadeira, né? Ainda temos muitos que ainda estão tateando, mas vamos conseguir todos chegarem nesse entendimento, mas por enquanto, no nosso momento, nós ainda somos seres atrasados nesse sentido, porque nos dividimos, né? Nos dividimos por etnia, por cor, por nacionalidade, por preconceitos, por religião. Nós nos engaiolamos em nós mesmos, né? Nos separamos por questões de intelectualidade, de sobrenomes ainda importantes para nós, né? Dentro da nossa sociedade. Então, nós ainda não enxergamos essa interdependência desse grande organismo que somos, mas nós só vamos ser felizes quando entendermos sobre isso. E aí, então, manifestará em nós a lei de amor, que é a lei que Jesus veio nos ensinar. A lei, né, que envolve todos nós nesse grande propósito, nesse grande plano de Deus, que é para que o homem seja feliz. Então, Jesus trouxe a lei de amor. Jesus nos mostrou, como ele falou por aquele sacerdote que pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? E ele conta aquela parábola muito conhecida de todos nós, que é a parábola do samaritano, onde aqueles três, né, conhecedores aliás, os dois primeiros, o sacerdote, o levita, que era conhecedor da lei, passam ali e não se preocupam. Mas aquele homem simples, que era discriminado, ele passa ali cuidadosamente, a situação chama a sua atenção e ele vai socorrer aquele homem, independente dele, da raça, das questões que o envolviam, ele simplesmente ajuda. Então, por isso que Emmanuel vem dizendo para nós que assim como o fio da água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. E ele repete: ninguém vive para si. Então, ele ainda afirma que, queiramos ou não, é da lei que a nossa existência pertença às existências que nos rodeiam. Então, fica muito claro para nós que Emmanuel aqui nos chama a atenção sobre a vida em sociedade, que é altamente importante para todos nós, tanto para nós como indivíduos, como para toda a nossa coletividade. Nós evoluímos individualmente, mas evoluímos coletivamente também. E à medida que nós evoluímos individualmente, nós vamos propagando por onde nós passamos as nossas ideias, os nossos atos, conforme Emmanuel está nos dizendo, e milhares de corações recebem os nossos estímulos, os nossos bons exemplos, como os maus também, né? As nossas decisões são outros companheiros se inspiram pelas nossas decisões, pelas nossas ideias, pelos nossos atos. Então, nós precisamos de atentar para isso. E aí entra a responsabilidade do cristão, né? Todo aquele que já tem essa conexão, já tem esse entendimento com os ensinos de Jesus, porque aí nós passamos a refletir um pouco mais profundamente sobre a nossa responsabilidade no mundo.
a nossa atuação no mundo, a nossa responsabilidade perante nós mesmos, mas perante também o outro, perante a sociedade. E assim que vai acontecendo o progresso. E nesse caminho nós vamos ajudando outros a se inspirarem, a vir conosco, né? É o que Jesus falou para os discípulos, quando ele fala, né, para ir disseminar a sua mensagem. E sempre que nós pensamos nisso, a gente pensa, às vezes, em ir propagando verbalmente a mensagem de Jesus. Não, nós podemos propagar através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas boas ações, e em relação a isso nós temos inúmeros exemplos, né? De pessoas, de personalidades importantes que exerceram e que ainda exercem hoje, embora desencarnados, continuam exercendo em nós as suas influências. Os atos que eles praticaram tiveram uma grande importância no mundo, né? E também para nós. E nós temos vários exemplos em diversas áreas, na área da música, na área da literatura, na medicina, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na luta contra o racismo, na luta contra aquele movimento do apartheid, na luta contra a discriminação da AIDS, que houve um grande envolvimento de médicos, né, que se engajaram nesse trabalho de lutar contra essa discriminação. Tem um livro que chama Muito Além do Amor, né, onde vem falando sobre esse trabalho, onde cita ali o trabalho de Madre Teresa de Calcutá, um livro lindíssimo que vale a pena a gente ler. Então, nós tivemos aí essas influências do bem em vários setores que no nosso país, né, alguns até no nosso país, e outros pelo mundo afora, que hoje são referências para nós. E se nós formos citar nomes, nós podemos até ser injustos, mas podemos citar, por exemplo, aqueles que chegam mais próximo à nossa memória, que é o Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce na Bahia, Albert Schweitzer na África, o próprio Einstein trazendo conceitos aí muito importantes e profundos em relação à ciência, em relação a Deus, embora ele foi, né, um ícone muito importante dentro da ciência, ele apresenta o seu pensamento sobre a existência dessa força maior. Então, isso mostra para nós que quando um espírito reencarna num determinado país, num determinado grupo, né, onde nós vamos percebendo que ele está ali trazendo o seu conhecimento, colocando as mãos na charrua para desenvolver ideias, para trazer conceitos, para implantar movimentos úteis à coletividade, esse espírito está alavancando o progresso, não só o progresso daqueles que se envolvem, daqueles que simpatizam, mas também o progresso de toda a coletividade, né? Porque eles deixam aí legados maravilhosos que vêm nos despertar não para fazer o mesmo, mas para seguirmos esses exemplos, né? Então, essa lição de Emmanuel vem nos mostrar justamente a nossa importância no mundo, mostrar que nós estamos, aonde nós estamos passando, por onde nós estamos passando, nós estamos semeando, nós estamos plantando flores no sentido metafórico, mas também podemos estar deixando ideias, exemplos, e poucos de nós temos noção disso, né? Poucos de nós já temos a consciência dessa responsabilidade que nós temos no mundo em que vivemos. E por isso, mais à frente nessa mensagem, Emmanuel nos falou, né, que quando nós compreendermos essa realidade, passemos a observar o nosso próprio caminho. Por quê?
quando ele diz, né, sentindo, pensas, pensando, realizas. Então, nós estamos aí, através das nossas ações, dos nossos atos, das ideias que nós lançamos e que a todo momento somos exemplos, né, para aqueles que nos observam. Então, nós estamos sendo responsáveis. Então, temos que ter essa compreensão de que sementes nós estamos lançando. Será que essas sementes estão sendo profícuas, né? O que eu posso fazer com aqueles dons que Deus nos dotou, ou Deus me dotou? Então, a todo momento, nós precisamos refletir sobre essas questões, né? Sobre aquilo que nós pensamos, aquilo que trazemos em nossa alma, porque estamos refletindo como um grande espelho, né? Onde as nossas imagens, seguindo aí o pensamento de Emmanuel, né? No livro Pensamento e Vida, ele diz lá para nós que o pensamento é o espelho da mente, né? Então, nós estamos refletindo, nós estamos emanando. Então, diante disso, nós fomos lá no Evangelho, no capítulo, Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 10, Kardec, aliás, não é Kardec, é um espírito protetor que vem nos chamando a atenção numa mensagem que ele diz que a Terra está constituída de espíritos ainda muito imperfeitos. E sabemos que tem essa distância, né? Entre a questão intelectual, a questão moral, espíritos de diversas naturezas, por isso nós estamos encarnados aí num mundo de provas e expiações, que trazem caráteres antagônicos, né? Mas todos nós devemos estarmos voltados para o esforço de uma convivência pacífica entre os iguais, entre os desiguais e os diferentes, né? E todos nós temos uma oportunidade, recebemos a oportunidade a cada momento de desenvolver o nosso potencial espiritual. E mais à frente, estamos dizendo isso com as nossas palavras, né? Mas mais à frente, esse mesmo espírito, ele aconselha, né, que o homem deve aproveitar todas as oportunidades que a vida social proporciona, nas suas variadas experiências, na convivência com os seus iguais e os seus desiguais, na participação desses interesses gerais dentro dessa caminhada envolvido aí pelo progresso a que todos estamos fadados. Então, o importante é que nós façamos tudo envolvidos pelo sentimento do bem, pela pureza das intenções, porque Deus, ele nos julga, né? Ou seja, ele percebe as nossas ações pelas nossas intenções, usando discernimento, bom senso, sem melindrarmos a ninguém, e com alegria, né? Com o sentimento de felicidade, quando nós podemos aproveitar essas oportunidades que chegam a todo momento, nos convidando à solidariedade, nos convidando à fraternidade. Então, nós vemos aí essa grande responsabilidade para nós que já temos um entendimento do sentido da vida, para nós que conseguimos entender um pouquinho sobre a nossa finalidade aqui na Terra, sobre a nossa vinda aqui no planeta, sejamos nós de qualquer religião, mas todo aquele que se afiniza, que tem algo a se envolver na mensagem do Cristo, por exemplo. Então, nós temos todos a responsabilidade, ou melhor, o dever, com a nossa consciência, de estarmos examinando e refletindo sobre essas questões. E nesse mesmo capítulo do Evangelho, no capítulo 17, que é um convite, né? Sede perfeitos, um convite de Jesus, então esse mesmo Espírito vai dizer que o homem que vive isolado,
ou que vivesse isolado, não teria como exercer a caridade, né? Então, quando nós nos isolamos, nós não temos condição de praticar o bem, de agir com benevolência, de agir com caridade, de agir com indulgência, de agir em favor do outro. Então, nós precisamos desse contato com os nossos semelhantes, mesmo que seja nas lutas mais penosas, né? Nós vamos encontrar condições de nos envolvermos, de ajudar, de sermos atentos, de sermos solidários com o outro. Então, diz lá esse espírito que aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, né? E só tendo a si mesmo para pensar é uma vida egoísta. E a gente reforça isso lá na questão 747, onde os espíritos nos dizem que nós sabemos que Deus é justo e nos avalia aí de acordo com as nossas intenções. Então é preciso que nós tenhamos um propósito, tenhamos uma intenção de praticar o bem. Então, quando nós nos isolamos em nós mesmos, ou quando nós nos isolamos do mundo pensando que assim estaremos nos dedicando melhor a Deus, dedicando ao trabalho de Jesus, quando nós nos isolamos do trabalho lá fora no mundo, né? Fugimos do contato com aqueles que estão ainda desiguais na nossa forma de pensar, nós estamos negando essa oportunidade, né? Porque é na convivência que nós vamos, conforme já vimos aí, que nós vamos desenvolver as nossas virtudes. É na convivência que nós nos aprimoramos mais. Então precisamos, como Paulo nos diz, precisamos estar no mundo, sem pertencer ao mundo, né? Então, quando nós nos isolamos, ainda que seja sob esse pretexto de servir a Deus, nós estamos agredindo, de certa forma, a lei divina. Nós estamos infringindo a lei divina, porque Deus criou o homem para viver em sociedade, auxiliando-nos mutuamente, né? E por isso nós precisamos dessa convivência. Então, isso é muito importante nós refletirmos sobre essas questões, porque isso é que vai nos aproximar de Deus. Quando nós nos envolvemos somente. Seja bem-vindo, Valdemir. Boa noite. Nos envolvemos, né, com os nossos. Escolhemos viver sozinhos, escolhemos a viver centrados em nós mesmos, nós corremos o perigo de embrutecer a nossa alma. E isso é muito grave, porque quem passa pela existência vivendo somente para si, esquecido de que somos centelha divina, esquecido de que trazemos as nossas potências na nossa alma, as potências doadas por Deus, que precisam ser conhecidas, precisam ser desenvolvidas, nós materializamos o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Ou seja, à medida que nos espiritualizamos, que nos aproximamos desse pensamento de Jesus, dos seus ensinamentos, então nós também vamos, né, nos tornando mais sutis no sentido espiritual. E, ao contrário, quando mais nos materializamos, quanto mais damos importância às coisas do mundo, mais nos embrutecemos, mais nos envilecemos, como nos diz Joana de Ângeles, né? E isso vai nos trazer grandes dores, grandes sofrimentos, quando nós adentrarmos o mundo espiritual. E ainda uma outra situação, quando nós nos dedicamos a nosso universo, a estarmos somente conosco mesmo, naquilo que nós escolhemos de melhor para nós, aquilo que queremos vivenciar em função de nós mesmos, os prazeres, as questões que envolvem somente a nós, isso nos afasta de Deus. E isso traz consequências muito graves para o espírito,
porque esse retardo, né, que nós estamos nos propondo, ou seja, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos retardamos no nosso processo evolutivo. Então, esse retardo vai trazer para nós situações nas nossas futuras encarnações, que podemos reencarnar com situações muito mais graves, situações mais difíceis moralmente para serem enfrentadas, e certamente exigirão de nós, espíritos imortais, um grande esforço. É o que diz lá no capítulo 5, no item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando é sobre as provas voluntárias, aquelas provas que nós mesmos escolhemos para nós mesmos, né? Então, Emmanuel, por isso que ele vai dizer que tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções, das palavras, dos atos, representará influência de tua alma, auxiliando a libertação para a glória da luz ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento das sombras, não é? Então, a Elaine traz uma colaboração aqui, né? Que ela diz: este que vive para si não terá quase nenhum aprendizado, está desperdiçando a sua encarnação. Isso mesmo, Elaine. Então, nós vemos aí a nossa responsabilidade. E lembrando aí, como a Elaine colocou aqui a sua colaboração, todos vocês podem colaborar também, tá bom? Embora não seja um estudo interativo, né? Mas é muito bom ver que vocês estão compartilhando as suas ideias nesse pensamento que compartilho com vocês. Então, isso é muito importante, né? Então, diante daquilo que nós fazemos, daquilo que nós colocamos como palavras, como atos, como intenções, vai representar para a nossa alma uma situação que pode nos auxiliar, nos libertando, né, como espíritos ao desencarnar e continuando a nossa caminhada, ou agravando o nosso cativeiro em nós mesmos e enfrentando aí muito sofrimento. Então veja aí o que a nossa responsabilidade. E diante disso, nós trouxemos lembrando aqui o Céu e o Inferno, né, capítulo 4, na parte segunda, nós temos lá o exemplo, é um caso de uma moça que chama Claire. Então, essa segunda parte, tem vários casos, né? Então, são espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos felizes. Então, Kardec classifica ali inúmeros casos, nos trazendo exemplos de espíritos que desencarnaram em determinadas situações, e nós achamos esse caso da Claire muito pertinente ao que nós estamos conversando hoje. Então, é uma comunicação, ela deu várias comunicações, se não me engano, 6 comunicações, que foram dadas lá em Paris, na Sociedade Espírita de Paris, né, que Kardec inaugurou em 1861, essa comunicação. E nós não vamos trazer as comunicações, nós vamos comentar somente. Quem faz o relato e as considerações é o Espírito São Luís, né? Então, Claire, só para a gente saber quem foi, ela foi um espírito totalmente dominado pelo egoísmo e pelo orgulho. Viveu só para si. Então, ao desencarnar, ela se vê num grande sofrimento, se sentindo totalmente sem esperança, sem coragem, sem entender aquela circunstância. Então, nessas comunicações, São Luís, né, vem nos esclarecendo que ele diz que esse quadro que ela descreve, né, é de todo verdadeiro nas palavras dele, sem nenhum exagero. Então, ela não foi citado aqui nenhum exagero, é a realidade dela. Então, Claire era um espírito muito inteligente, segundo São Luís, mas de coração árido.
Então, ela não roubou, ela não matou, ela apenas se divertiu com aquilo que muitos de nós, né, se não vemos assim, já vimos, né, ou já entendemos assim, como felicidade, que são os prazeres que a vida no mundo oferece. Então, ela tinha posição social, ela tinha fortuna, ela tinha dotes físicos que incitavam a sua vaidade. E ela tinha também a atenção de todos, né? Por ser uma mulher bela, uma mulher de importância ali no seu meio, e muitos que conviviam com ela tinham mesmo uma forma de se referir, né? Que ela era uma mulher muito feliz. Quantas pessoas a gente vê assim, né? E que a gente imagina que seja uma pessoa muito feliz. Pois bem, então ela viveu a vida toda, a encarnação toda, para si mesma. Ou seja, ela foi egoísta. Olha, ela não violou a lei dos homens, ela não fez nada, né, que fizesse com que ela se sentisse uma criminosa diante da lei, mas ela violou a lei de Deus. Então, ela esqueceu de trabalhar as virtudes e principalmente a caridade. Ela não enxergou o outro, ela só amou a si mesma. Então, ela, agora desencarnada, ela vem contar a história dela, né? Nessas várias comunicações, ela diz sobre o momento atual dela. É claro que isso já passou vários séculos, né? Mas é um exemplo real que nós podemos aproveitar. Então ela desencarna, se vê sozinha, e por ela não ter oferecido nada de si ao outro, ela também não tinha nada a receber. Então ela se vê isolada, abandonada, perdida ali no espaço, onde ninguém, no pensamento dela, né, se preocupava com ela. Então ela cria em torno de si, ela plasma em torno de si, né? Emmanuel nos disse, né? Pensando, realizas, né? Sentindo, pensas, pensando, realizas. Então ela constrói, ela materializa toda esse universo ao seu redor. E isso agora que constitui o seu maior tormento. Então ela procurou as alegrias, os gozos no mundo e ela cria esse vazio ao seu redor. Ela não está sofrendo nenhuma tortura física, ela não tem o tormento dos espíritos trevosos que se aproximam dela, mas quem atormenta a si mesma é ela, né? Então, São Luís nos explica que, nesses casos, o isolamento, o abandono, o desamparo é a punição mais dolorosa para o espírito que viveu só para si, né? Punição aí no sentido do sofrimento, das consequências que esse espírito traça para si mesmo. Então, como a Elaine colocou aqui, ela não aprendeu nada daquilo que objetivava a sua encarnação. Ela simplesmente se dedicou o tempo todo, né, à sua vida material, à sua vida de prazeres, e criou ao seu redor todo esse universo de sofrimento. E São Luís tem uma recomendação lá, quase no final, dizendo para nós que não se sabe quanto tempo esses espíritos permanecem nesse estado, nesse estado de consciência, nesse estado de alma, porque vai depender aí dele mesmo, né? Dele reconhecer essas questões. E muitos levam séculos, né, nesse processo. E às vezes reencarnam, trazendo ainda conflitos na alma, conflitos que precisam ser dirimidos, conflitos que precisam ser trabalhados por causa dessas questões. Então, Claire, nesse instante, se encontra envolvida pela indiferença, pela dor, né, que foi criada pela sua própria mente, segundo São Luís, a dor mais pungente para aquele que se vê nessa situação e que nos inspira somente piedade e compaixão.
Emmanuel tem uma outra mensagem nesse mesmo livro, que é a mensagem de 149, onde ele vai dizer lá que o homem vive no seio das suas próprias criações mentais. Então, isso vai repercutir no mundo espiritual também, né? Então, por isso que a gente sabe, o Leon Denis, por exemplo, diz, né, somos o que pensamos. Então, ele ainda esclarece que tudo aquilo que nós pensamos com uma certa perseverança, colocando ali a nossa vontade, a nossa consciência, isso vai materializar futuramente. Então, é por isso que Emmanuel nos adverte, né, sobre essa questão, nos dizendo: vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje. Porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Então, nós vemos aí a grande responsabilidade nossa diante de nós mesmos, diante da nossa consciência, diante do que nós estamos fazendo com o tempo precioso da nossa encarnação. Mesmo que nós não possamos fazer grandes coisas, nós temos que fazer dar a nossa pequena cota, a nossa códia, né? No que for possível, seja através da nossa atuação, do nosso trabalho voluntário, da nossa palavra, dos nossos pensamentos, das nossas orações, né? Quanto que nós podemos fazer por conta das nossas orações. Orar pelos sofredores, esses espíritos, eles precisam da nossa compaixão, da nossa piedade. E é por isso que quando nós pedimos, né, por todos aqueles que sofrem, tanto na terra quanto no espaço, nós estamos envolvendo esses espíritos que ainda não se desligaram do corpo, que ainda não se desligaram das suas questões materiais e que estão escravizados a si mesmos. Então, isso gera em nós uma grande piedade, né? E nós precisamos de envolver esses companheiros. Tem uma mensagem nesse mesmo livro, No Céu e Inferno, que é do espírito Joubert, que não é ele tem uma desencarnação diferente, ele desencarnou sendo decapitado, mas quando ele é recebido lá na Sociedade de Paris, que ele tem a oportunidade de falar sobre a sua desencarnação, ele pede de uma maneira assim pungente que orem pelos desencarnados, que é o que mais o espírito precisa depois da morte, são as orações. Então nós vemos aí o quanto que nós podemos fazer com o nosso sentimento, com o nosso esclarecimento. Nós já temos condições de oferecer aos nossos irmãos esse envolvimento de paz, de amor, né? De solidariedade, de fraternidade, porque é isso que vai trazer ao mundo o bem-estar moral. É esses sentimentos, né? E a gente sabe que tudo isso que está acontecendo no nosso planeta é um convite a nós colocarmos a mão na massa, a nós oferecermos o que for possível para envolver os nossos irmãos em todos os continentes onde haja dor, onde haja sofrimento, onde haja situações difíceis, circunstâncias difíceis, não importa as questões, o porquê das questões, importa as questões que nós podemos nos envolver. Então, tudo isso, conforme nós já dissemos, é uma grande oportunidade para nós entendermos cada dia que nós não vivemos sozinhos. E para terminar, nós vamos ler aqui uma poesia de Casimiro Cunha, que chama Regra de Paz. Eu gosto muito de Casimiro Cunha porque ele fala assim de uma maneira simples, mas de maneira profunda também. Então ele diz assim: se queres felicidade, apoio, harmonia e luz,
atende às indicações de nosso Senhor Jesus. Comece o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e, se falas, fala a palavra do bem, auxilia quem te ouça, não penses mal de ninguém. Não existe algum desarranjo, se existe algum desarranjo em teu distrito de Anão, conserta sem reclamar, não te lamentes em vão. Trabalha quanto puderes, que o trabalho é vida. Em suma, o tempo é igual para todos, não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Não há quem colha perdão se não sabe perdoar. Trilhando a estrada sombria de prova, rixa, pesar, acende a luz da concórdia e ajuda, sem perguntar. Problemas? Dificuldades? Aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende. Quem serve não se transvia. Onde a tristeza se espalha e a vida se ilude ou cansa, sê caridade, consolo, serenidade e esperança. E chegando cada noite, por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Então é isso que nós queríamos conversar com vocês a respeito dessa lição tão linda, né? Que nós possamos refletir, né, nessa nossa responsabilidade no mundo, com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, em humanidade, para nós realmente sermos felizes e buscarmos essa luz, a luz do amor que Jesus veio nos trazer, e deixar que essa luz brilhe em nós, porque ele nos disse: brilhe a vossa luz, né? E todos nós temos essa luz dentro de nós e podemos praticar atos que façam essa luz estar em constante brilho, né? Então, que nós possamos estar sempre prontos a nos colocar a trabalho a qualquer momento. Então, vamos orar, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade, Senhor, de refletir nessa lição tão linda que vem trazer para nós reflexões profundas, nos mostrando a nossa responsabilidade diante do outro, e que nós, Senhor, possamos realmente sermos luzes em tudo o que fizermos, em tudo o que tivermos oportunidade de dizer, em tudo o que tivermos oportunidade de emanar as nossas ideias, os nossos pensamentos, que eles sejam sinceros e que as nossas intenções estejam sempre ligadas ao bem, ao amor, para que um dia realmente nós aprendamos a amar da forma que tu nos ensinaste. Obrigada, Jesus. Envolva todos os nossos amigos do chat, os amigos do nosso canal, e que nós possamos ter uma semana de paz e de aprendizado para a nossa vida. Graças a Deus, que assim possa ser. Obrigada, queridos amigos que estiveram aqui conosco, e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Henrique. Fica com Deus, todos vocês, e até mais. Desde os primeiros tempos, o homem percebeu que havia algo de divino e superior, algo que transcendia a sua compreensão. Observando os fenômenos da natureza, o trovão e a tempestade, a luz e as trevas, com um sentimento de perplexidade e reverência, nasce oculto as forças da natureza e, mais adiante, as primeiras religiões politeístas. Abraão, saindo de Ur, na Caldeia, vai para a terra de Canaã e lança as bases do monoteísmo. Moisés apresenta-nos os primeiros rudimentos da lei divina. Jesus, o enviado celeste, canta-nos o paizinho de amor e misericórdia.
Passados 2 milênios, a humanidade encontra na razão uma conquista e um instrumento de evolução. Mas o homem ainda se faz perplexo frente às estrelas, e nos momentos de dor e luto, ou na alegria do nascimento do rebento frágil e pequeno em seus braços, deixa seu pensamento se embriagar até a inteligência suprema, a causa das causas. Há como aliar razão e fé para entender e reverenciar Deus? E o Espiritismo, o que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema religião, fé e razão diante da imortalidade, no 5º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 28 e 29 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.